Graça e paz, irmãos. O Senhor colocou no meu coração transmitir essa palavra agora, tá? Que fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que começa no 32, vai até o 35. E diz: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Como é a igreja, a comunidade hoje? Como é a sua maneira de ver a comunidade que você está? Eu não quero, não é polemizando, é a verdade. Aqui, na verdade, os crentes, aqueles que frequentavam as igrejas, eles davam mais do que os 10%, vendiam as suas propriedades a fim de ajudar a outros irmãos que tinham necessidades. Não havia essa coisa como é hoje, cada um, aquela coisa cultural somente dentro da igreja, não. Era uma coisa assim que era um bem de todos. Todos se preocupavam com todos. Será que fulano tem o de comer em casa? Será que o fulano tem como pagar as contas? Então havia uma preocupação a respeito disso. E eu vou explanar. A multidão dos que creram, um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Tudo era comum. As pessoas estavam preocupadas com outros irmãos da sua comunidade, da comunidade cristã. E com poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Havia manifestação maravilhosa do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo mudou de lá para cá? Pois não havia nenhum necessitado entre eles, porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Aí fala do dízimo, né? E depositavam aos pés dos apóstolos, e então se atribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E era bem distribuída a coisa. Porque se havia algum irmão que estivesse passando um momento difícil, uma dificuldade financeira, né? Aquilo era saneado porque alguém se compadecia, havia provisão para tudo aquilo. Como é a sua comunidade hoje? Os irmãos estão preocupados com a necessidade do irmão será que tem alimento em casa? Será que está sendo provido? Hoje passamos por um momento de pandemia que está sendo muito comum a ajuda entre as pessoas. Por isso eu quero conclamar você que tem condição, você que foi tocado por essa palavra, a lembrar do seu irmão, quando procure, não espere ele vir te pedir, que talvez a grandeza está no ofertar. Aqui fala no ofertar, oferecer, disponibilizar, tomar a dianteira. Então tome a dianteira. Você que tem muito, às vezes está gastando com os seus prazeres, que a Bíblia fala sobre isso, em outro versículo, em outros capítulos. Mas você deve exercer com a sua comunidade cristã. A palavra é comunidade cristã. Não é comunidade de igreja, com nome de denominação, nada disso. Você deve exercer esse ministério de doar, de ser disponibilizado para poder ter um coração. Porque a fé sem obras é morta. O Espírito Santo agia na igreja, né? Então, era um momento assim maravilhoso. Havia um derramar no Espírito
O Espírito Santo não mudou. É o mesmo, naquela época e hoje, e será sempre. É uma palavra para reflexão, para mim, para você, porque é algo importante, a gente tem que exercitar a nossa fé. Porque se a gente ficar só naquela beijos e abraços, irmão, e não saber se o irmão tem alimento em casa, se a necessidade do irmão está sendo... o irmão sempre foi um homem trabalhador, honesto, mas está passando por um momento difícil. Procure uma maneira de ajudá-lo. Há muitas maneiras de ajudar. Muitas maneiras. Que o seu coração tenha sido tocado. Assim como foi tocado o meu. Se eu fosse contar aqui testemunho dessa semana, eu poderia estar querendo me engrandecer. Prefiro não fazê-lo. Deixar no oculto, no escondido. Mas serve essa reflexão para você. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, toca as vidas, Senhor, que ouvir essa pregação, porque vai atingir muita gente, Senhor. Nós vamos viver a comunidade cristã, nós seremos cristãos. O Teu Espírito Santo vai se derramar no nosso meio grandemente. Toca cada um deles. O Senhor é dono de toda a provisão. E essa é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para poder exercitar a nossa fé, para dizermos que realmente nós cremos que Tu é Deus de abundância, meu Pai. Tu és Deus que cumpre os Teus propósitos em nós. Não queremos ser religiosos, nós queremos fazer o Teu querer. Queremos ver o agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, porque há muitos que sofrem. E nós que temos condição, glórias a Deus, porque temos condição, aleluia, nós podemos ofertar. Não se fala em quantidade, mas fala-se em chegar juntos, da gente poder exercer a nossa fé, exercer o mandamento de Cristo. Que as vidas sejam alcançadas, meu Pai. Toma cada um deles nesse final de tarde, abençoa cada um, irmão. Que o Senhor venha, com poder e graça, agir no nosso meio. É o clamor que te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus seja louvado.